Mais um show da noite começando agora e a gente vai falar sobre publicidade hoje. Então, se você gosta do assunto, dá uma relaxada agora. Como eu sempre digo, pega esse controle remoto, coloca de lá, esquece, você não vai mais mudar o canal da TV Babitonga, Vivendo Joinville, canal 9 da NET. Como eu disse, vamos falar sobre publicidade. A gente convidou aqui o D'Artagnan, empresário publicitário aqui de Joinville, presidente do núcleo de agências publicitárias, é isso, D'Artagnan? Núcleo de agências de publicidade e marketing, né? E marketing, da CIG. Isso. É um prazer tê-lo aqui no programa para a gente falar de publicidade. Quem faz publicidade, D'Artagnan? Olha, existem várias características, né, do publicitário, né? A criatividade é uma delas, é aquele que vem em mente, né, quando se fala publicitário criativo, é o que se espera de um profissional de publicidade. E o que leva as pessoas a escolherem esse curso é uma coisa muito interessante também, né? A criatividade é uma delas, né, se você for ver... É um ingrediente aí para... É um ingrediente, é a cereja do bolo, né? É o que se espera quando você vai buscar uma campanha publicitária, enfim. Mas outras características a gente leva em consideração quando lá atrás, ainda jovens, vão escolher caminhar pela publicidade. A criatividade é uma delas, né? Comerciais criativos, né? Que marcaram, né? Eles influenciam também a escolha do curso de publicidade. Quem nunca lembra com nostalgia os bichinhos da Parmalat, o Pipoca com Guaraná, né? São campanhas que te levam eventualmente a escolher uma profissão. O curso também de publicidade sempre teve em alta, enfim, curso da moda ou influência de casa. No meu caso, né, foi a influência de casa que me fez escolher a publicidade e propaganda. O meu pai trabalhou no meio de comunicação, um veículo de comunicação de outdoor, e desde pequeno eu vi e ajudava ele na execução dos layouts criativos, né, para que ele pudesse colocar os clientes, enfim, nessa plataforma. Além disso tudo, existem outros ingredientes que eu gosto de brincar, o publicitário e o cara que tem essa escolha, às vezes vai porque ele quer fugir das exatas, né, matérias exatas, física, matemática, achando que não vai encontrar... Sair das contas. Vai sair das contas. Mas no final, quando ele entra na faculdade, ele vê que tem estatística, tem profissional de mídia, enfim. Ele não foge, não. Ele tem que encarar. Então, D'Artagnan, a gente falou ali que de repente o cara quer fugir de exatas, fazer uma coisa diferente, ele pode ir para a publicidade. Falamos também que se de pequeno a pessoa já é criativa, já é cheia de ideias, vai para a publicidade. Mas é isso mesmo? Eu acho que é uma oportunidade, né? Se a criança é criativa desde o início, a publicidade está de braço aberto para receber essa criança. Mas, lógico, existem outras profissões, né, que podem abraçar, mas uma coisa que é legal salientar é aquele cara imperativo e tal, o cara do fundão da sala de aula, no futuro, muito provavelmente, ele não vai ser um problema, não, né? Normalmente, esses caras, eles vão ao contrário do senso comum e isso ajuda muito, né, na comunicação, nas ações e até para empreender. Muitas vezes aquele cara do fundão vai empregar o cara que sentava lá na frente, na carteira da frente da sala de aula. Acontece isso também. Caramba, eu era o cara da sala da supervisão, cara. Eu fui expulso de uns 3, 4 colégios. Eu não cheguei a fazer isso tudo, não. Mas no fim, né? No fim, tô aqui. Né? Não tem uma cara que você pode confiar? Não? Vamos continuar aqui a entrevista com o D'Artagnan, então. O D'Artagnan, esse profissional, ele atua de fato aonde? Em agência? O que ele pode ganhar de mercado? O cara de publicidade e propaganda, ele nunca vai ficar desempregado, né? Ele tem várias situações onde ele pode atuar, né? Desde veículos de comunicação, né, de todos os tipos, né, todos os segmentos. Quando a gente fala de veículo de comunicação, o que especificamente, para quem está em casa, não é um veículo que sai gritando com todo mundo na rua. Não é isso, hein? Não, é rádio, é TV, é jornal, é revista, é outdoor, todos os veículos de comunicação. Então, esse profissional está preparado para atuar nessas empresas, produtoras, empresas de web, de eventos. Essas são todas as oportunidades onde se pode trabalhar, além dos departamentos de marketing das empresas, né? Onde em Joinville especificamente tem várias oportunidades, né? Empresas de médio porte da nossa cidade hoje não têm constituído esse setor, então se transforma em uma oportunidade para esses profissionais já no meio acadêmico identificarem isso como uma oportunidade de trabalho. E além disso, as agências de publicidade em seus diversos setores, né? A agência de publicidade é dividida em vários setores, então não é só o cara da criação que vai ter que ter as ideias,
que a gente vai ver na rua, né? Vai ver veiculados. Tem um filme que esse filme, quando eu comecei, eu falei, pô, isso é publicidade. Que é um filme com o Mel Gibson, que ele trabalha numa agência de publicidade e eles vão fazer um produto para mulher e tal. Não sei se tu se lembra desse filme. Não. Cara, o filme é muito bacana, acho que você em casa vai se lembrar. Eles fazem uma reunião lá e eles têm que desenvolver uma ideia, um produto feminino, mas todos têm que usar produtos femininos. E ali é a primeira vez que eu vejo como é que é um escritório e tal, e aquilo ali me deixou muito curioso. Os departamentos dentro da agência, vamos falar um pouquinho. Tem área de criação, provavelmente deve ter área comercial, planejamento. Sim, sem dúvida. Os departamentos eles têm que ser totalmente interligados, né? A criação não pode ir por um caminho, planejamento por outro, atendimento. Então, eles são interligados. Tem um profissional de atendimento, né, que é a agência no cliente e é o cliente na agência. Então, ele dentro da agência ele faz o papel do cliente, ele traz todas as observações que o cliente quer. Tem um profissional de mídia, que é o cara que vai ter o contato direto com todos os veículos de comunicação que eu informei, onde ele vai comprar e vai trabalhar com a verba do nosso cliente. Certo. Tem profissional de produção, toda a parte de produção gráfica dos materiais, desenvolvimento de produção, de embalagem, de catálogos. É esse profissional que vai cuidar da parte técnica do que vai ser produzido, de ideias para os nossos clientes. Departamento de criação, que aí é formado pelo profissional de direção de criação, que é o cara que vai coordenar esse time, o profissional que tem que ter as ideias e fazer toda essa coordenação. Os designers, os diretores de arte, que são os caras que aí sim vão para a tela do computador e vão executar todas as técnicas do design. Os redatores, normalmente os redatores publicitários, né, onde vão ter aquelas ideias, os textos com as sacadas, né, que normalmente a gente gosta de ver por aí. E o profissional de planejamento, né, que vai englobar e vai junto com o atendimento, junto com o pessoal de criação, embasar tudo que for criado, né? A ideia é planejar tudo antes, entender cenários antes de se criar. Nunca se cria antes de se planejar. Uma coisa óbvia, mas às vezes acontece essa queima de etapa que certamente o cliente vai sentir na frente. E uma curiosidade, Detenha, esse planejamento que tu comentou, ele é feito provavelmente de acordo com o investimento que o cliente tem potencial de inserir na publicidade? Vocês trabalham com o valor que ele determina? Por que faço essa pergunta? Tenho pouco dinheiro, ideia mais ou menos. Tenho muito dinheiro, ideia ótima. Não funciona assim, né? Não, é lógico que em dado momento do planejamento a gente tem que saber o budget, né? O que está estipulado de verba para que se possa executar. Todo planejamento se inicia de um desafio, de um problema que precisa ser resolvido, né? E onde a comunicação vai entrar como um fator determinante para resolver esse problema. E aí a gente tem que embasar o planejamento em todas as esferas de uma análise de mercado, análise de tendências, do segmento desse nosso anunciante, o que os concorrentes estão fazendo, para que aí sim se estipule as estratégias de comunicação e o que vai entrar em que momento dentro da verba que foi estipulada. Não adianta a gente pensar uma ação macro se o cliente está pensando outra coisa. Por isso é importante o planejamento de comunicação cruzar com o planejamento comercial do cliente. Né? A gente precisa, não adianta a agência pensar uma ação X se o cliente está indo por outro caminho e aquele planejamento nosso vai para a gaveta, né? Acaba não sendo colocado em prática. Agora vem cá, provavelmente deve ter alguém assistindo a gente que é profissional da área de marketing, sim, da área do design, da área da artes gráficas, 3D, né? E aí a gente tem um publicitário. O marketing está no Brasil o quê? Comecinho da década de 80? Sim, é isso aí. Muito forte. Publicidade, uns 15 anos também. Como é que é? A história da propaganda e publicidade, ela vem evoluindo, Brasil, né? De grandes agências, desde as décadas de 50, existiam já grandes agências em São Paulo, né? Isso foi evoluindo, enfim. Como é que o marqueteiro, o publicitário, o design conseguem trabalhar num conjunto para ter lá a propaganda que a gente vê a indústria de cerveja utiliza muito, né? Esses profissionais. Veja essa última da Skol, que é engraçada pra caramba, os caras ficam lá sentados até virar esqueleto e tal. Usou humor, né? Então ali tem redação, tem roteiro, tem uma produção grande, é design, é publicitário, a agência provavelmente, o marketing fazendo planejamento. Fala um pouquinho dessa estrutura, de como é que a gente chega nesse produto que a gente vê na TV.
Todos esses profissionais eles têm que estar interligados, né? E cada um saber onde ele vai compor, né? É o profissional de publicidade, é o designer, saber que todos estão envolvidos dentro de uma estratégia de marketing, né? Uma estratégia maior, que é um desafio vindo do nosso anunciante. A nossa profissão foi uma das que mais sofreram alterações nos últimos 15, 20 anos, pode ter certeza, né? Então isso atinge diretamente os profissionais dessa profissão, né? E as próprias agências de publicidade. Mudou muita coisa, né? E as plataformas que surgem a todo instante fazem com que o nosso negócio tenha que se reinventar. Hoje tu não atinge mais o consumidor como tu atingia há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Né? Se tu tivesse um desafio, eu ia te propor, vamos botar na novela das 8 o teu comercial, e tu vai pegar o consumidor te esperando lá para ver o teu produto. Ou o Jornal Nacional, enfim. Isso não existe mais. Então, houve uma reinvenção do nosso negócio. Né? Quem não se reinventou, provavelmente já não está mais fazendo propaganda. Então, essa questão da reinvenção é muito importante estar atento, porque o consumidor mudou. O consumidor não está mais lá sentado esperando para ser atingido. O consumidor, quando ele acorda, a hora ele é o empresário, à tarde ele é o cara que é casado, ele é o pai de família, ele é o cara que está na academia, o cara que está almoçando um almoço executivo. Então, atingir ele está muito mais difícil. Não que ele não possa ser atingido, mas não é mais tão cômodo. E essa mudança, um principal motivo seria a internet? A internet fez com que todas as profissões, mas a nossa especificamente, tivesse que sair da zona de conforto e se reinventar. A internet é uma mídia que a todo momento ela ainda não é exato a maneira de se usá-la, né? As regiões, lógico, a nível São Paulo já tem uma forma um pouco mais pronta, mas a nossa região ainda há dificuldade de se usar a internet não só como site, né? Usar como ferramenta mesmo de atingir, porque a internet ela é exata. Você vai lá, você tem a resposta imediata, tu sabe o que o teu consumidor pensa do teu produto muito rapidamente. Então, gerenciar o meio tecnológico é uma tarefa constante dentro das agências também. E agora, vamos falar um pouquinho assim, ó. Eu sei que uma agência de publicidade, ela tem um investimento em pesquisa, né? Livros, conteúdo para você poder ter ali um embasamento e criar algo, né, em cima daquilo. E com a internet, um garoto de 12 anos com criatividade e sabendo mexer num programa qualquer gráfico, ele consegue desenvolver algo bacana, que ele nem sabia que estava fazendo aquilo ali, mas ele consegue. Isso prejudicou um pouquinho o mercado publicitário ou não? A internet tem disso, né? A internet faz com que todos tenham a informação muito rápido. Né? Como você vai usar essa informação e propagar, que é a maneira que a gente tem que se diferenciar. Não de maneira leviana, não de maneira... Por acaso? Foi o que aconteceu com os jornais de mídia impressa, né? Que muitos pensaram que iria acabar ao longo do tempo, porque hoje você vai ver no teu iPad, no teu iPhone e você não vai mais ler o impresso. O impresso não morreu, né? Eu acho que não vai morrer tão cedo, ou não vai morrer, só que teve que ter uma reinvenção aí também. Os impressos, porque a notícia hoje aconteceu um negócio, você vai saber daqui a 5 minutos olhando ali, tu vai saber como é que o jornal vai colocar aquela notícia no dia seguinte. Então ele já tem que dar a notícia no dia seguinte com uma matéria, com conteúdo do que ele acha daquela notícia, né? Não só a notícia propriamente. Então, uma opinião pública ali dentro. Então, a internet faz com que todos tenham que pensar muito. E hoje no jornal de meio-dia aí da cidade, eu notei o seguinte, e cada vez mais a gente nota isso. Um telespectador filmou uma chuva que caiu aí em Joinville de granizo, né? Sim, Piraberaba. E ele já tinha isso, já tinha mandado para todo mundo, estava no YouTube, e o jornal acabou chegando depois. Mas ele vê que ele tem que agregar agora isso. Sem dúvida. Né? E era algo que não se via. Acontece isso na publicidade? Acontece, tu tem que sempre entregar mais, né? Tu tem exemplos de pessoas que também sabem executar, criações, enfim, mas tu tem que mostrar estratégia por trás. Uma pessoa dificilmente vai conseguir montar uma estratégia embasada, enfim. Aí o exemplo do nosso negócio é prático. A agência que se balizar por executar layouts, ela está fadada ao fracasso, porque esse rapaz que tem acesso à internet... Ele vai fazer apenas isso. Ele vai executar, e às vezes tão bem quanto, né? Porque hoje um bom layout, o cara que tem pessoas, uns freelancers de bom gosto que fazem também. Mas uma estratégia, algo pensado, responsável, onde vai mostrar os investimentos, onde esse cara vai chegar... Aí ele não vai conseguir fazer. Uma pessoa não vai conseguir, porque se ele soubesse fazer, ele ia ter uma agência também, ele não ia perder tempo e Claro. E aí também uma agência ela vai ter uma estrutura
né, com os diversos profissionais que tu comentou, é um grupo grande para fazer girar a ideia. Porque, na realidade, vocês estão atrás do resultado Sim. que o cliente espera. Sim. Aí muda tudo. Né? Sim. A gente pode falar que os resultados são publicidade, marketing, design, trabalho com resultado de venda. Uma grande mudança, dentro da mudança que as plataformas fizeram na profissão, a agência de propaganda, ela não pode mais ser só agência de propaganda, né? Porque as ações de comunicação não são resolvidas mais só com a propaganda. Eventualmente, meu cliente, eu vou resolver um problema dele de comunicação com uma ação de call center, Sim. ou uma ação de endomarketing. O fato de resolver as ações com propaganda hoje também estão fadadas a fracasso. Eventualmente elas vão ser resolvidas com propaganda. Então, algumas vão as funcionar, agências outras não. tiveram que se reinventar. E se reinventando, né, uma característica teve que passar a ser também incorporada dentro dessas agências. D'Artagnan, eu vou te interromper um pouquinho, porque o primeiro bloco do Show da Noite está ficando por aqui. A gente aguarda você já no segundo bloco do Show da Noite. Até já.